O Vasco quer manter a escrita, nunca perdeu em casa para o Atlético Paranaense em jogos do Brasileiro. Aos poucos, Deco se prepara para ser um dos protagonistas do Fluminense no segundo semestre do ano. Enquanto a diretoria do Flamengo corre atrás de um novo atacante, Vanderlei Luxemburgo se vira com o que tem. Ele começou a carreira no Vasco, quando tinha de 9 para 10 anos, do Campeonato Brasileiro. Eu falo do Souza. Alô, cheguei, boa tarde, amigos, começando o último programa da semana, o Jogo Aberto Rio, falando do futebol carioca e falando da seleção. Finalmente a Renata dançou. Eu vi muita gente aqui também fazendo crítica, não, porque, olha, todo mundo olhando o corpo da Renata, olhando o visual geral, e teve um coleguinha que olhou o pé da Renata, viu um detalhezinho no pé, muito minucioso, mas ele viu. Acontece o seguinte, quem não pode dançar é o Flamengo. Está atrás ainda do Wagner Love e do André. Mas sabe o que aconteceu ontem no coletivo do Flamengo? Vanderlei Luxemburgo puxou 3 garotos lá da divisão de base para o time reserva, que jogava contra o titular. Sabe o que deu? Reservas 2-1. Um dos gols, inclusive, do Tomás, que foi da Copa de São Paulo de Juniores, ele é atacante, a exemplo do que é o Rafinha. Tem o Digão, lateral direito, e tem o João Vitor, que é volante. Os garotos entraram, comeram a bola. A solução do Flamengo para não dançar está em casa. É só querer. O recado agora é do cartão vermelho. Gilson Ricardo. Garotinho, meu cartão vermelho vai para a CBF. É o presidente todo-poderoso Ricardo Teixeira. Ô, presidente, cadê o apoio do futebol feminino que o senhor prometeu da outra vez? Dessa vez foi a mesma coisa, a seleção foi lá, jogou, tudo bem, perdeu, saiu. Mas as meninas foram lá representar o nosso país, a amarelinha, a camisa do Brasil. E cadê o apoio para as meninas? Nenhum, né? Só fica preocupado em esculhambar a imprensa, falando algumas coisas, palavras chulas contra a imprensa. Tem que se preocupar com a seleção feminina. Ajuda as garotas, não é melhor? Não fica mais bacana? Ô, meu querido, pelo amor de Deus, não é bacana? E com um detalhe, a Marta só foi se destacar no cenário mundial quando foi lá para fora. Aí quando ela pintou para jogar no Santos e tal, ela já era celebridade lá fora, eleita algumas vezes a melhor jogadora de futebol do mundo. Só que o time não é só a Marta. Precisa ter Cristiane, tudo bem, mas está faltando formar novas garotas boas de bola. A Renata foi a boa de bola? Eu acho também. Veio o recado agora do Canhotinha. Ninguém entendeu nada, mas tá tudo certo. Aí, maluco, entendi nada. Entendi nada. Boa tarde, garotinho. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, amigo. Olha aqui, o garotinho falou aí, no início do programa, 6 meses, segundo semestre. Aí, tá aparecendo o meio do campo lá do Fluminense. Como é que é o nome dele? Eu até esqueci. Qual deles? Esse que tá machucado todo dia. Ah, o Deco? O Deco. Vai ficar no banco de reserva. É esse, exatamente. 6 meses, Deco, já se passaram. Agora nós vamos pro segundo semestre. E o que você vai arranjar nesse segundo semestre? Eu tô esperando aqui. Tô de braços abertos esperando. Vamos lá. O seu clube em primeiro lugar dentro de 30 segundos. Só a NET tem um NET Combo que combina com o seu bolso. Com ele, você tem TV por assinatura com programação para toda a família. Banda larga com mega velocidade e estabilidade de conexão. Telefone para falar de graça de NET para NET na mesma cidade. E um preço que combina com a economia. Assine NET Combo, TV por assinatura, banda larga e telefone que combinam com você. Ligue já! E o Vasco enfrenta o Atlético Paranaense amanhã na sua 4ª partida em São Januário. Sabe quem é que é o técnico do Atlético Paranaense? Renato Gaúcho. Alô, Rui Guilherme. É mais uma partida em casa. Até agora foram 4 vezes e 2 vitórias. Por isso aproveitaram o fator campo, mas com respeito ao adversário. Você conhece bem o campo, você tem a proximidade da torcida, mas isso não é novo, né? Isso é desde sempre, né? É isso. Então, eu se pudesse jogaria todos os jogos aqui. Nada de pensar que o time paranaense é o último colocado. Faz péssima campanha. Foi em São Januário que o Vasco foi surpreendido pelo Cruzeiro. E não dá para perder ponto com o mando. Clube grande
não tem como melhorar, deve melhorar sempre. Eu acho que esse é o pensamento de qualquer jogador que gosta de vencer, de qualquer clube que gosta de vencer. É com essa filosofia que o treinador quer o Vasco. O problema é que a defesa tem deixado a bola passar algumas vezes. Tanto que o time está sem saldo de gols. O ataque marca, mas a bola tem entrado. Se o adversário nunca venceu no Rio em jogos do Brasileiro, é um fato que não preocupa para aquele que retornou ao clube. Mas a atenção tem que ser redobrada. O Atlético Paranaense hoje é um time que precisa de pontos, então por isso que é muito perigoso, o jogo vai ser muito perigoso. Houve a mudança de treinador, é um treinador também que conhece bem aqui a casa, que também passou por aqui há pouco tempo, conhece bem o futebol carioca, sabe como preparar um time para jogar aqui em São Januário, então eu acho que a gente tem que ter muito respeito, muito cuidado. E uma novidade no time do Vasco é o Bernardo começar jogando, porque normalmente ele entra bem no jogo, aí ele cresce. Quando ele entra durante o jogo, ele cresce. Quando ele começa, ele não tem tido o mesmo rendimento. Tem notado isso, Canhota? É verdade. E outra coisa também, a galera já começa a puxar a orelha dele, quando ele domina a bola, ele é só dele. Dribla 1, dribla 2, e ele sabe fazer. No último caso, ele libera a bola. Tem que fazer o contrário. Dominou, libera a bola e vai embora. Vai render muito mais. A galera já está puxando a orelha dele. E uma torcedora vascaína, Camila Vascão, me perguntou exatamente hoje o seguinte: o Vasco não relaxou no Campeonato Brasileiro, já que já está na Libertadores? Quem responde é o Gilson. Relaxou nada, Zacala. O Vasco está aí na briga. O Vasco está na briga rigorosamente, relaxou nada, não tem nada disso. Eu queria até mandar aqui um abraço pro Juninho Pernambucano, que é o Juninho que é consagrado jogador, craque, ninguém mais precisa duvidar dele, o futebol dele tá aí. O cara vem quase todo dia pra coletiva falar com todo mundo numa boa, enquanto a meia dúzia que não joga nada fica se omitindo, se escondendo. Não, eu não falo com a imprensa, deixa eu ir embora. Tá vendo? Essa é a diferença, meu querido. O Rio de Janeiro é isso, a nossa cidade maravilhosa, cheia de alegria e saúde. E a Drogaria Venâncio cada dia se orgulha mais de estar aqui. Venha nos conhecer, Tijuca, Vila Isabel, Centro, Copacabana, Leblon, Meier, Barra e Jacarepaguá. Ou ligue para entregas em domicílio 3095.000. Venâncio, a sua drogaria carioca. Oferecimento Eparema. A natureza sabe o que é bom para a digestão. Eparema é um medicamento composto de boldo, cáscara sagrada e ruibarbo, que atua no fígado e facilita a digestão de alimentos gordurosos através da eliminação da bile. Eparema, escolha natural da boa digestão. Já recuperado, Deco se prepara para ser um dos destaques do Fluminense no Brasileirão. Será? Bruno Mesquita. Aos poucos, Deco se prepara para ser um dos protagonistas do Fluminense no segundo semestre do ano. O luso brasileiro está fora do time desde a derrota para o Corinthians pela 4ª rodada do Brasileiro. A gente está muito contente com essa volta, totalmente recuperado, motivado, querendo, somente porque depois também da perda do Conca. E o companheiro de Deco no meio-campo pode ser Souza, considerado pelo treinador o jogador polivalente. Se adapta bem em qualquer tipo de situação, qualquer esquema tático. Tentando ainda suprir as carências no elenco, o Fluminense ainda procura por reforços para o restante da temporada. E são os sul-americanos os alvos do tricolor. E aqui está do lado, são jogadores até que o futebol brasileiro mudou um pouco a nível de velocidade e agressividade. Com 50% de aproveitamento no campeonato, com 4 vitórias e 4 derrotas, o Fluminense pega o Coritiba no Couto Pereira deste sábado. A dúvida é a seguinte: o Souza vai ser realmente o substituto do Conca? Responde, Canhotinha. Taticamente, sim. Tecnicamente, não. Ou o Deco? Taticamente, sim. Tecnicamente, sim. Fisicamente, não. Garoto. Valeu? Mandou bem. Mandou bem, pô. Porque ele joga igual o Conca. Se ele jogar, ele arrebenta. O problema é esse, se ele jogar. Exatamente. Olha aqui, um rápido intervalo e na volta tem mais, só falando do futebol carioca. Não sai daí, não. Ele começou a carreira no Vasco, quando tinha de 9 para 10 anos, do Campeonato Brasileiro. Eu falo do Souza,